A Por frase favor, aqui, põe a frase. A frase que deu a polêmica, ele fala antes da questão humanitária, ele fala: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Disse Lula, ele estava em Addis Abeba, na Etiópia, onde ele participou da 27ª cúpula da União Africana. Tinham mais de 50 líderes africanos, outros líderes lá do Oriente Médio, estava muita gente lá, e ele escolheu um lugar que já era um lugar que tudo que ele falasse ia dar repercussão. Então, essa fala, e eu quero ouvir vocês sobre a fala. Quer passar o trecho? Tem um cortezinho de 40 segundos aqui só dele, também, da parte que repercutiu. Eu fiz questão de botar o escrito também, porque às vezes a pessoa... ele não falou em Holocausto, falou em Hitler, isso ele falou. Sim. Mas ele não falou assim, no sentido que... Falou em Hitler matar judeus, né? Exato. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu fico imaginando qual é o tamanho Comenta da aí. consciência política. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre o exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Eu fico imaginando qual é o... Foi isso. O corte é esse. Esse é o trecho. Então, vai lá. Acho que o primeiro ponto é esse. Ele não falou de Holocausto. O Netanyahu totalmente desesperado para se salvar. Quem os apoia, como o pessoal do Stand With Us aqui no Brasil, que eu não vou nem falar o nome do figura, faz esse trabalho porque o trabalho deles é de propaganda. Então é um trabalho de propaganda constante. E não me admira muito a falta de jornalismo, por exemplo, ontem da Globo, que só pegou gente para meter o pau, não pegou ninguém da FEPAL, não pegou ninguém no Brasil que poderia, de certa forma, dar alguma luz para o que o Lula estava falando. Agora, é um tabu, né? Eu estou tomando até cuidado com as palavras. É um tabu você usar na mesma frase qualquer coisa que tenha a ver com Israel ou judaísmo e a palavra Hitler ou nazismo. Então, a mídia corporativa e não corporativa toma muito cuidado ao abordar esse assunto para que o canhão não vire contra si mesmo. E, de certa forma, eu também acho que isso é válido até para a nossa conversa hoje aqui. Mas, não obstante tudo isso, esse é um tema levantado há muitos anos. O senhor Luiz Inácio da Silva, presidente, na minha opinião, falou só verdades. Não falou nada errado, falou só verdade. Talvez diplomaticamente ele tenha exagerado nas tintas e tenha deixado um flanco aberto para ser criticado. Até porque a gente está no Brasil neopentecostal, onde mais sionista que a maioria dos judeus sionistas são os pastores hoje em dia dessas igrejas. São piores do que muito dirigente lá de Israel. Pessoas bem nefastas mesmo. Então, acho que ele talvez não tenha medido todos os aspectos, mas que ele queria fazer uma crítica dura. E essa crítica veio na véspera de uma possível invasão a Rafah, que Israel vinha bombardeando isso na mídia direto, que isso ia acontecer. O Biden tentou demovê-los disso, o Macron tentou demovê-los. O parlamento irlandês pegou bem pesado com Israel nisso, da mesma forma que o parlamento espanhol. Então, por exemplo, hoje, todos, com exceção de um único país, toda a comunidade europeia pediu para Israel partir para um cessar-fogo e desistir dessa operação. Acho que a voz do Lula foi mais uma voz também forte, que obrigou Israel a pelo menos segurar um pouco essa iniciativa. Mas o que eu ia falar é que essa história de criticar Israel, comparar os métodos da política do país Israel com extremistas fascistas, não é novo. Isso, muitos judeus já fizeram essa crítica. Eu mandei para o Claudinho ali, texto de 1948 no New York Times, assinado por intelectuais judeus como Hannah Arendt, como Albert Einstein. Quer passar aqui? Quer que transmita? Pode colocar, que é um documento público, que ele fala que quando o partido religioso, que depois virou o Likud, foi criado,
Isso vinha da mesma forma, do mesmo tipo de pensamento excludente que o nazismo tinha. É que tá todo textual, né, em inglês aí, se quiser dar uma lida. Mas a gente pode colocar o link para a galera. Sim, a carta do Einstein ao New York Times, né? Isso tem muitas imagens disso, mas a imagem não dá para ler. Então eu preferi no texto, que se a pessoa quiser ler, fica mais fácil, a gente compartilha o link de 1948, porque um Estado moderno, né, é um Estado que, no mínimo, tem uma divisão, na minha opinião, entre Estado e religião. Eles passam a ter um Estado, hoje em dia, governado por uma coalizão de lunáticos. É como se, sei lá, pessoas mais radicais, religiosas do país, e hoje estão no poder. Vocês lembram que nos anos 90, o primeiro-ministro de Israel foi assassinado em praça pública após assinar um acordo de paz com a OLP. A galera que estava por trás das manifestações contra a paz e assinar o tratado com a OLP é quem está no poder hoje, galera. Eu queria primeiro voltar um pouco na frase do Lula. Eu acho que tem uma semelhança, não, lógico, na quantidade de mortos, isso tudo não tem nem comparação e não dá para a gente chegar nesse ponto. Agora, o que tem de muito semelhante é o seguinte: você tem um Estado extremamente armado, como era o Estado alemão na Segunda Guerra Mundial, como é Israel hoje, que é um dos exércitos, das forças armadas mais potentes do mundo, contra um grupo, entendeu? Que tem lá o Hamas, que fez um ataque terrorista. Isso aqui eu sempre deixo claro aqui, eu concordo muito, inclusive a nossa colaboradora de política internacional, que é a Giovana, considera também o ataque do Hamas terrorista, como vários outros analistas com respeito. Então, existe essa comparação de você, tanto que no começo da fala do Lula, ele fala de morte de adultos e crianças. O Luiz falou da FEPAL, talvez seja legal a gente passar a entrevista que ele deu hoje no UOL. Eu tinha separado aqui. Ele dá, é um trecho, a gente pode passar até a pergunta do Josias. Ele começa a dar dados, porque hoje muita gente começou a falar de vários genocídios, né? Então você tem genocídio de Ruanda, o genocídio armênio, o que não falta é genocídio, né? Exatamente. Tem o genocídio que foi feito na colonização também, né? O genocídio, que outro dia eu estava ouvindo até o professor Vitor Soares falando do genocídio do Congo. Congolês, sim. Na mão do Rei Leopoldo II, belga. Exatamente. Então, assim, os maiores de todos, né? Esse foi um dos maiores. Genocídio é uma coisa absurda, assim. Então, aqui, nessa entrevista mas ele começa já. Esse trecho já é o trecho que ele começa. Vamos passar. Ele está aqui ao vivo conosco, é o Ali Rabah, que está conosco ao vivo aqui, para que a gente possa conversar sobre essas declarações de Lula, sobre a situação neste momento na faixa de Gaza. Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Obrigado a todos e todas do UOL News, produção, pela oportunidade de poder falar ao Brasil sobre esse momento ultra delicado que vive a Palestina, especialmente a sua população basicamente refugiada da faixa de Gaza. Eu vi inicialmente aí o seu posicionamento em relação a essa fala de Lula. O senhor concorda com ele? É possível comparar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza ao Holocausto? O senhor acha que essa fala de Lula ela foi assertiva? Em primeiro lugar, é preciso desacralizar os genocídios para dizer que apenas um importa ao mundo. Há muitos outros genocídios gigantescos, como, por exemplo, do Congo, que vitimou perto de 11 milhões de pessoas em 10 anos, o de Ruanda, que talvez proporcionalmente seja o maior de todos os tempos, bem como o genocídio nuclear, que foi seguramente o maior de todos os tempos, que em poucos minutos matou entre dezenas e centenas de milhares de pessoas, bombas atômicas, por acaso, lançadas contra o Japão pelos Estados Unidos, a única vez que isso foi lançado. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento, os números não permitem mentir. A escala de morte hoje na faixa de Gaza se aproxima dos 3% da população de Gaza, que foi a proporção da população morta no mundo inteiro quando houve a Segunda Guerra Mundial. A escala de crianças mortas na faixa de Gaza hoje supera proporcionalmente 236 vezes as que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o Save the Children, morreram uma criança por 1 milhão de habitantes no mundo nas guerras havidas de 2019 a 2022. E em Gaza, agora, morrem 7.337 crianças por 1 milhão de habitantes. A quantidade de civis mortos
na Alemanha, por exemplo, durante toda a Segunda Guerra Mundial, correspondeu, e veja, a Alemanha nazista foi o epicentro da guerra, do início e do fim. Deixa eu só parar um pouquinho, porque ele dá muitos dados, e é bom a gente prestar bastante atenção, com muita calma. Vou até dar uma parada para você respirar, porque ele dá dados muito importantes, porque tem a questão do genocídio em relação ao tempo também, como ele fala. A bomba atômica caiu e matou um monte de gente. Então, tem a questão do tempo também, né? Porque Ruanda morreu menos gente em termos absolutos do que no Congo, mas foi menos tempo. Tem a ver com a quantidade populacional também daquela região, do país. Mas agora que vem os números pesados dele. Vamos lá. Ataques ao seu território, mas no fim, sim. Os mortos na Alemanha corresponderam a 5,5% da sua população. Hoje, na faixa de Gaza, entre 90% e 92% são reconhecidamente civis, portanto, 1.650% a mais do que foram os civis durante a Segunda Guerra na Alemanha. Os mortos, as crianças mortas agora, correspondem a 45% do total de mortos na faixa de Gaza. As mulheres, né? Perto de 25%. É limpeza étnica, cara. Total. 1% dos mortos hoje são mulheres e crianças na faixa de Gaza. Essa é a maior matança, segundo alguns analistas, de mulheres e crianças em guerras convencionais, enquanto isso significa um genocídio programado. Mais um dado que eu acho que é muito importante. Os abortos involuntários, segundo a OMS, segundo a ONU, segundo a UNRWA, aumentou na faixa de Gaza 300% desde o dia 7 de outubro. Isso quer dizer que mulheres estão morrendo bebês estão morrendo antes de nascerem, possivelmente, em alguns casos, até com suas mães. Se nós considerarmos que nessa quantidade de mulheres absurda que estão morrendo mulheres grávidas, e se nós considerarmos que, segundo os dados da ONU, havia 50 mulheres grávidas para dar à luz em 9 meses a partir do dia 7 de outubro, vejamos o que acontece. E tem um outro dado que talvez passe despercebido dos grandes veículos de comunicação. Segundo a Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, o nível de destruição na faixa de Gaza hoje é de 75%. Só para nós termos uma ideia de infraestrutura. Durante a limpeza étnica da Palestina, que durou quase 4 anos, de dezembro de 47 a 51, o nível de destruição foi de 69% da parte palestina tomada pela força. E os deslocados e mortos agora totalizam 92% na faixa de Gaza. Toda a limpeza étnica na Palestina entre mortos e expulsos totalizou 88%. Então, sim, estamos diante de um genocídio de uma magnitude poucas vezes vistas em toda a história humana, para não arriscar dizer que nunca foi visto algo parecido. Aí vai, depois do Josias faz uma pergunta até boa, por mais que eu não gosto do Josias, mas esses dados assim são de um acontecimento realmente inédito, ainda mais hoje em dia que a gente tem os meios de comunicação. E eu acho que tem um ponto muito importante na fala do Lula. A gente estava vendo que assim todos esses conflitos, né? A gente começou em 7 de outubro, né? Então são aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São 4 meses e pouco. E isso, a mídia, aqui no Brasil, então, com esse rolo do Bolsonaro, a mídia tirou muito foco disso. Entendeu? Total. E a gente viu que hoje, tanto que começou a circular uma coisa que me incomoda, que a gente até também parou um pouco de falar, porque a gente também começou aqui a tomar umas restrições. Puxões de orelha virtuais, né? Exato. Porque assim, começou a circular um monte desses vídeos, que são vídeos que é difícil a gente ver, porque eu realmente eu já cheguei a chorar vendo um vídeo desse, eu confesso. Então começou a circular... É deprimente, né, cara? É de criança morta. Você vê que, assim, todas as universidades da faixa de Gaza foram destruídas. Todas. Todas. Não tem nenhuma que ficou, né, em pé. Escolas também. Diversas igrejas católicas, inclusive. Vamos desencanar dos muçulmanos. Vamos entender que eles são do mal. E daí? Tem lá um percentual grande da população que não é muçulmano. E também perdeu igrejas assim históricas. A cidade de Gaza é milenar, né? Então você imagina bombardear tudo isso assim de uma forma louca e indiscriminada, né? 40 e poucos % são crianças.
Não existe criança terrorista, galera. Nunca teve um homem-bomba criança. Nada disso nunca aconteceu na história. Então, não adianta o argumento da extrema-direita, então leva para casa essas crianças da faixa de Gaza, sabe, essas bobagens que os caras falam, né? Não faz sentido, porque a criança é criança, não é terrorista. E outra coisa, né? Por mais, assim, abjeto que tenha sido o atentado, ele, de certa forma, é uma consequência dos caras estarem presos num lugar que é, de fato, não uma prisão a céu aberto, são 2 prisões a céu aberto. Uma é a faixa de Gaza. A outra é uma prisão, assim, vamos dizer, de quem tem um comportamento melhor, né? É um semi-aberto, que é a Cisjordânia. Porque lá você também é controlado. Diga-se de passagem, eu sempre me questiono 2 coisas, né? Por que Israel não pôde se defender dos ataques do Hamas? Sabe por quê? O exército não estava lá em volta da fronteira. Tal potente exército de Israel estava cuidando da Cisjordânia. Porque lá eles estão massacrando os palestinos também, e lá não tem Hamas. Lá é a autoridade palestina. Hamas não tem nem presença. É uma loucura. E eles são tratados como bicho, escória, cidadão de segunda classe. Todos os dias. Está morrendo um monte de gente. Aquele meu amigo lá de Belém, o Daniel, continua mandando vídeo todo dia das desgraças que acontecem lá na Cisjordânia. Né? Então é contra o povo. Assim que acabar o conflito em Gaza, eles vão pegar a galera na Cisjordânia, não tenho certeza disso. Outra coisa que Israel não pode dizer, que não faz sentido ser acusada de querer fazer realmente, não digo um extermínio total, mas quer tirar os palestinos da faixa de Gaza. Então, eles já mostraram isso na ONU, planos de mandar os caras para o Egito, passar eles para a Península do Sinai. Não sou eu que estou falando, são ministros do governo israelense que falaram isso e mostraram isso, tem slide com isso, não é fake news. Os caras proporam uma cidade de acampamentos, lembra, Luiz? Sim, sem dúvida. E o mais grave que a gente não tá sendo divulgado na mídia brasileira. A mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém, vai começar agora o Ramadã. Então, é o lugar de peregrinação de quase todo mundo que é muçulmano lá. Eles estão restringindo a entrada à mesquita. E eles estão colocando mais ainda judeus ortodoxos que querem visitar esse mesmo lugar para confrontar esse lugar sagrado que, em teoria, é de mais de uma religião, né? E isso vai acirrar ainda mais os ânimos, galera. Então, essa história é uma bomba atômica. Eu acho, de certa forma, assim, só para falar do tema Lula e acabar o raciocínio, cara, acho que ele devia ter feito de outra forma, mas eu agora, quando eu vejo a reação histérica dessa mídia, que só tem um lado no Brasil, eu estou apoiando mesmo a declaração do Lula, não quero nem saber. Eu também fiquei assim. Ele falou algo que alguém precisava falar. Alguém precisava chegar na cara do Netanyahu e falar assim, cara, vou comparar você com o Hitler, tá ligado? O quanto você é ruim? Você é tão ruim, cara, que eu tô te comparando com o Hitler. E ele sentiu, por isso que ele fez hoje uma humilhação pública ao embaixador. Né? Eles humilharam publicamente o embaixador brasileiro. Né? Então, isso ainda vai ter repercussões diplomáticas, não tenha sombra de dúvida. Né? Soma-se ao fato do Benjamin Netanyahu ser figura proeminente do bolsonarismo. Né? Ele é o cara que apoiou abertamente, no meio da campanha, e fez declaração, assim, apoiando o presidente de um outro país, o que por si só é um absurdo. Né? Mas o cara fez esse carão.